Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 3 do livro de Romanos, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 3 do livro de Romanos e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aqui quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se agora nesse momento no nosso canal, clique no sininho à sua esquerda, porque todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus. E não se esqueça de dar o seu like ajudando o nosso canal. Como já dissemos e repetiremos isso até o fim, são só 16 capítulos, estamos diante de um escrito que ultrapassa a normalidade em questão de produção de conteúdo intelectual, notadamente espiritual. Não é à toa que esta epístola recebe a alcunha de o quinto evangelho. Se ninguém falou como este homem, se referindo a Jesus, digo eu de Paulo, ninguém escreveu como ele. Paulo escreve aos Romanos para apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre crentes judeus e gentios. São tratadas nessa epístola questões muito importantes dos judeus e gentios e seus papéis interconectados na história relacionados ao pecado, à justiça e ao juízo de Deus, ao reconhecimento da justificação somente mediante a fé, independentemente das obras, à santificação que conduz à glorificação, a qual ocorre mediante a dependência do Espírito Santo, e como cristãos, gentios e judeus devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Nós estamos no capítulo 3 de 16 capítulos, nós estamos vendo a parte 2. E neste capítulo, partindo do pressuposto de que somos os verdadeiros judeus e não os que são nascidos em Israel ou são circuncidados na carne e não no coração, os oráculos de Deus foram a nós confiados. Partindo desse pressuposto que nós somos os verdadeiros judeus. Quem são os verdadeiros judeus? Os crentes. No entanto, quanto a eles, os que são da carne, não creram. Logo, a incredulidade deles não desfez a fidelidade de Deus. O que na verdade aconteceu é que a incredulidade deles trouxe à luz a justiça de Deus. Ao falarmos assim em justiça e em injustiça, óbvio está que para que a justiça possa se destacar, ela terá que pisar no solo da injustiça, triunfando sobre ela. Por exemplo, como eu sei que Deus é perfeito? Justamente por eu ver em mim, na minha carne, a imperfeição. A mesma coisa, como eu sei que Deus é justo? Ao ver em mim, em minha carne, a injustiça. É Deus injusto, falso, imperfeito, pecador? Quem é injusto, falso, imperfeito e pecador? Se Deus fosse injusto, falso, imperfeito e pecador, quem seria então justo, perfeito e santo? Paulo abre nossos olhos por meio do Espírito Santo para as coisas profundas de Deus. Parte 2, a pecaminosidade dos judeus e dos gentios. Estamos em continuação desde o capítulo 1, verso 18, até este capítulo, verso 20. Como vimos, cada um a seu próprio modo, tanto judeus como gentios são pecadores e permanecem sob o juízo divino. A necessidade do Evangelho se dá pelo fato de o mundo ser culpado diante de Deus. Essa parte 2 foi dividida em 3 sessões. Nós estamos vendo a sessão B, que é a pecaminosidade dos judeus, em continuação, vai até o verso 8. Como dissemos, tendo demonstrado que os gentios eram culpados por rebelião contra a revelação de Deus na natureza, Paulo então se voltou à pecaminosidade dos judeus. Até o verso 20, veremos o esforço de Paulo em demonstrar que toda a humanidade está sob a condenação de Deus. A afirmação de Paulo de que para com Deus não há acepção de pessoas, do capítulo 2, verso 11, não quer dizer que não haja nenhuma vantagem do judeu, significa apenas que Deus não isenta ninguém do seu padrão de justiça. As vantagens são muitas, principalmente porque a eles foram confiadas os oráculos de Deus. A expressão indica que a inspiração do Antigo Testamento se estendia para além das ideias contidas nas Escrituras, até os próprios oráculos, inspiração verbal. Ter os oráculos de Deus era uma grande vantagem, mas esse privilégio também aumentava o juízo pela desobediência. No Antigo Testamento, os judeus responderam a Deus com incredulidade repetidas vezes. É só estudar os escritos e os profetas.
Todavia, Deus permaneceu fiel às suas promessas apesar deles. Paulo responde às duas objeções intimamente relacionadas sobre os fracassos dos judeus que não tinham fé, as quais ele imaginava que seus leitores poderiam levantar. Verso 5. Se a injustiça de alguns judeus tinha dado a Deus a oportunidade de mostrar a sua justiça, verso 5, por que não ser injusto também? Se a mentira de alguns judeus tornou a verdade de Deus mais evidente, por que então não mentir? Em resumo, se o pecado permitia que Deus fosse glorificado, não é injusto que ele aplique a sua ira sobre o seu povo, ou que ele condene eles como pecadores. Primeiro, o apóstolo respondeu a essas objeções, salientando que se o Senhor não tivesse julgado o pecado de Israel, então ele não poderia julgar o pecado do mundo, ou Deus é um juiz justo de todas as pessoas, ou ele não absolutamente é juiz justo. Paulo também argumentou que a extensão lógica dessas objeções advogaria pecar com mais frequência e do pior modo possível, com o objetivo de dar a Deus, assim, mais oportunidade de revelar a sua bondade. Esse ponto de vista era repugnante aos olhos de Paulo e de qualquer judeu de princípios, verso 8. Apesar de seus privilégios, os judeus incrédulos ficaram sob a ira de Deus. Portanto, o ponto crucial a ser considerado não é a circuncisão exterior, mas a fé salvadora. O apóstolo Paulo reconheceu que, tomada de modo isolado, uma afirmação no início do versículo 5 poderia parecer expressar um espírito de antagonismo de sua parte para com Deus. Por isso, ele explicou que ela era apenas uma reflexão da maneira como algumas pessoas poderiam pensar. O absurdo chega no extremo de imaginar que se deva praticar o mal para que advenha o bem. Uma questão semelhante, embora não idêntica, aparece no capítulo 5, verso 20 até o 6, verso 1. Em ambas as passagens, Paulo rejeitou a falsa inferência que poderia ser tirada das suas palavras. Pecaremos, então, para que a graça abunde ainda mais? Ele mesmo responde, de modo algum. A pecaminosidade universal começa aqui no versículo 9 e vai até o versículo 20. Dos versos 9 ao 20, veremos a demonstração da pecaminosidade universal. O tema iniciado em 1:18 agora é concluído e confirmado por citações do Antigo Testamento, reconstituindo a manifestação do pecado, a sua origem e a sua causa final. Temos nós qualquer vantagem? Paulo estava falando de si mesmo e de seus compatriotas judeus. Numa análise final, judeus e gentios estão todos sob a tirania do pecado e sob juízo. Paulo apela para as Escrituras no verso 10, como está escrito. Essa é uma enunciação comum no Novo Testamento que apela para as Escrituras como argumento de autoridade. Capítulo 1, verso 17, capítulo 3, verso 4. Os textos bíblicos tomados em conjunto salientam a universalidade do reino do pecado e a consequente perversão e condenação de toda a humanidade. Essas citações são como uma fotografia em alta resolução de nossa alma pecadora, do homem sem Cristo. Vejamos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés estão ágeis para derramar sangue, são ágeis. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus, ou não há temor de Deus. Por isso que a lei, quando diz, faz calar a todos, como acima citado. Aqui a referência é ao Antigo Testamento em geral. As citações de Paulo saem de Salmos, do livro de Eclesiastes, de Isaías, e são destinadas aos que vivem debaixo da lei. Não no sentido de 6, 14, 15, mas como em 2, 12, aqueles que possuem a revelação do Antigo Testamento, isto é, os judeus em particular. O apóstolo afirmou que o que a lei dizia sobre a condição humana de pecador fosse aplicada, sem dúvida, ao povo
a quem a lei havia sido dada. Portanto, que se cale toda a boca, pois que todos são culpados. Ninguém, seja judeu ou gentil, tem base para apelação. Ninguém pode reivindicar estar livre de culpa diante de Deus. A lei condena todas as pessoas, estabelecendo assim a necessidade de justificação pela fé, independentemente das obras da lei. À luz do que o Antigo Testamento diz sobre a universalidade do pecado, deveria ser óbvio que ninguém poderia ser aceito como justo diante de Deus simplesmente por tentar obedecer à lei. É pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. E em vez de nos fornecer um modo de encontrar a justificação, a lei expõe a nossa condição pecadora. Entretanto, ela não é a única agente reveladora do pecado. Capítulo 1, versos 18 a 20. Entraremos agora aqui na terceira parte, que é a salvação, na terceira sessão, que é a salvação para judeus e gentios, desde o verso 21, no capítulo 3, e agora nós vamos estender essa parte aqui, essa parte mesmo, essa parte do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 8, no verso 39, serão tratados assuntos bem interessantes aqui. A salvação vem para judeus e gentios do mesmo modo. Para todos, a justificação é somente mediante a fé, independentemente das obras, e a santificação mediante a confiança no poder do Espírito Santo. Veremos até o capítulo 8, verso 39, a partir de agora, a salvação para judeus e gentios, tendo mostrado que tanto judeus como gentios são pecadores carentes de salvação. Paulo passou a explicar como a salvação alcança a todos. Nós vamos também dividir em sessões essa extensa parte. Nós veremos agora a justificação, que envolve os capítulos 3, o capítulo 4 e o capítulo 5. A justificação. O apóstolo Paulo encerrou a parte anterior, com a afirmação de que ninguém poderia ser declarado justo ou justificado pela lei. Aqui ele explicou como a justificação acontece. O apóstolo encerrou a parte anterior com a afirmação de que ninguém poderia ser declarado justo ou justificado pela lei. Aqui ele explicou como ela acontece. Sua consideração sobre o assunto também se divide em 4 outras sessões. Primeiro, somente pela fé, dos versos 21 ao 31. É somente pela fé. Repito, é somente pela fé. Peço para você repetir, é somente pela fé. Nesse ponto, Paulo empreendeu uma explanação de sua doutrina sobre a justificação. De maneira clara, ele explicou que as pessoas são declaradas justas no tribunal da justiça de Deus somente pela fé em Cristo e não pelas suas próprias boas obras. Primeiro, o apóstolo esclareceu como a justificação é providenciada em Cristo, versos 21 a 26, e em seguida destacou 2 implicações que essa doutrina traz para o relacionamento entre judeus e gentios. Ele começa dizendo que agora tinha se manifestado a justiça que provém de Deus, independentemente da lei da qual deram testemunho a lei, a própria lei e os profetas. Essa expressão, mas agora, tem um significado especial nos escritos de Paulo. É um modo simplificado de dizer, mas agora que Cristo veio. Nos capítulos 3 e 4, o apóstolo havia argumentado de maneira clara que a doutrina da justificação pela fé é ensinada no Antigo Testamento. Entretanto, desde a vinda do reino de Deus, que começou com a encarnação de Cristo, a justificação tem se tornado conhecida com mais clareza como nunca antes. Há em Hebreus 7, na Bíblia de Estudo de Genebra, que nós recomendamos que você adquira conosco aqui pelas Semedores, um excelente artigo teológico chamado O Plano das Eras. Aproveita e dê uma lida lá nele. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. O Evangelho não é anárquico. No entanto, ninguém pode ser aceito como justo com base na obediência à lei, pois não há quem alcance a perfeição. A exceção está unicamente na pessoa de Jesus Cristo, que plenamente a cumpriu. A justiça de Deus se manifestou mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Agora se manifestou, verso 21, com tão
grande clareza na vinda de Cristo, a justiça de Deus deve ser recebida. Crer envolve não somente conhecimento e convencimento intelectual sobre o testemunho do Evangelho de Cristo, mas também confiança, obediente e segura nele como Salvador e Senhor. A justiça de Deus é exclusivamente para aqueles que têm fé. E não há distinção, pois todos pecaram, seja judeu ou gentil. Esse é o filtro de Deus e não a sabedoria, o conhecimento, a ignorância, nem a riqueza ou a pobreza, nem o poder ou o status, mas unicamente a fé simples, disponível a todos, disponível aos sábios, aos ignorantes, aos ricos e pobres, aos poderosos e simples. Todos que pecaram, que estão destituídos da glória de Deus, diz respeito especificamente àqueles que são todos os que creem e estão sendo justificados, com particular ênfase na ausência da distinção entre judeu e gentil. Repetindo, esse todos que pecaram e que estão destituídos da glória de Deus diz respeito especificamente àqueles que são salvos. Todos os que creem, verso 22, e estão sendo justificados, verso 24, com particular ênfase na ausência de distinção entre judeu e gentil. Ninguém é salvo sem que primeiro seja um pecador. Esse detalhe tratado por Paulo está baseado na verdade mais ampla de que todo ser humano é culpado diante de Deus e que, portanto, todos carecem da glória de Deus. Essa é uma descrição pungente da consequência do pecado. Criados à imagem do glorioso Deus, os seres humanos trocaram a glória do Senhor por ídolos e distorceram a sua própria imagem divina. Somente a graça mediante a fé, Efésios 2, versos 8 e 9, renova e restaura essa glória perdida. Somente a fé renova e restaura essa glória perdida. Nas Escrituras, a justificação é a antítese da condenação. Ela expressa a declaração de que o pecador se torna justo no tribunal celestial de Deus, em virtude da justiça de Cristo que lhe é imputada. O dom da justiça, verso 17, capítulo 5. A justificação é final e ela também é irreversível. Veja aí, capítulo 8, verso 1, verso 33 a 34. Ela está fundamentada na obediência de Cristo durante toda a sua vida, na qual ele cumpriu os preceitos da lei e mereceu a recompensa perfeita. E também baseada na sua morte na cruz, pela qual ele suportou o castigo de Deus contra os nossos pecados. Agora os crentes compartilham da mesma posição de justo do Cristo ressuscitado, com o qual eles estão unidos. Em 2 Coríntios 5, 21, você vê isso, gratuitamente, por sua graça. A repetição da mesma ideia, com outras palavras feitas por Paulo, dá ênfase ao papel da iniciativa e misericórdia divinas em nossa salvação. Somos, portanto, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é a liberdade obtida mediante o pagamento de seu preço. Aqui ela se refere especificamente à libertação da condição antiga de escravidão ao pecado. Essa liberdade é consumada mediante a morte de Cristo, o preço, resgate pela nossa salvação. Foi dessa maneira que foi assim Deus quem o propôs. O apóstolo foi cuidadoso ao mencionar que, embora a morte de Cristo tenha aplacado a ira de Deus pela satisfação da justiça divina, ela não suscitou o amor de Deus, sendo antes o fruto deste, como Paulo enfatizaria mais tarde. Deus Pai o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Cristo morreu como um sacrifício propiciatório, isto é, oferta pelo pecado, Isaías 53:10, que satisfez a ira de Deus. Tendo em vista que o pecado promove a ira de Deus, a nova posição de justificação somente pode ser concedida depois que essa ira tenha sido totalmente manifestada. Há outro artigo teológico que a Bíblia de Estudo de Genebra recomenda, que está no capítulo 10 do livro de João, que eu recomendo que você veja lá, Expiação Limitada. Vale a pena você refletir nesse artigo teológico da Bíblia de Estudo de Genebra que você adquire aqui conosco. A ênfase do verso 22, mediante a fé, é repetida e desse modo acentuada. A palavra mediante
indica o meio de ser ligado à justiça de Cristo. A fé é a causa instrumental da justificação. Paulo e muitos de seus leitores estavam totalmente convictos da justiça de Deus. Porém, essa justiça levantou uma séria questão no tocante ao papel que o pecado representava na história humana. Como Deus poderia fechar os olhos ao pecado humano e permanecer justo? O apóstolo diz que, debaixo do sistema mosaico de sacrifícios, Deus usava de tolerância, verso 25, para com os pecadores, em oposição ao real perdão. Como reconhece o Novo Testamento, Hebreus 9, 11 a 15, capítulo 10, verso 1 a 4, os sacrifícios de animais do Antigo Testamento não eram capazes de fazer uma propiciação satisfatória pelos pecados dos seres humanos. O significado real desses sacrifícios está no modo em que eles apontam para Cristo, por meio de quem Deus lidaria com o pecado humano de uma maneira apropriada e definitiva. Em vista do que ele faria depois, Deus pôde deixar de modo justo, impunes, os pecados cometidos anteriormente. Verso 25. Ainda assim, o Deus justo não poderia tolerar o pecado para sempre, e por isso Jesus veio realizar propiciação definitiva. A obra de Cristo revela tanto a justiça de Deus, ele puniu o pecado na pessoa do seu Filho, como a justiça de seu método de salvação, pela fé em Jesus. Dessa maneira, ele não comprometeu a sua própria santidade e proveu graciosamente a salvação como um dom gratuito para pecadores que não a mereciam. Uma salvação que os seres humanos são incapazes de alcançar por meio dos seus próprios esforços. A esse respeito, Paulo viu a cruz como uma manifestação da sabedoria gloriosa de Deus. E assim sendo, onde estaria, pois, a jactância? Ninguém, nem mesmo os judeus, tem base para se gloriar. Na verdade, a jactância foi excluída porque somente a fé, e não o feito humano, é o meio pelo qual Deus justifica pecadores. O fato de não podermos sequer nos gloriar em nossa fé, verso 27, indica que ela mesma é um dom de Deus. Outra vez, nós temos aqui uma recomendação da Bíblia de Estudo de Genebra, para ver, em João 3, nós temos lá, regeneração e novo nascimento. Esses artigos teológicos são muito ricos, interessantes e bastante educativos. No verso 30, Paulo apelou para a confissão fundamental da religião do Antigo Testamento. Deus é o único Senhor. Veja Deuteronômio 6, verso 4. O mesmo Deus que lidou com Israel também lida com gentios. E ele o faz segundo a sua própria justiça e misericórdia. Portanto, só há um único meio para a salvação, tanto para os judeus como para os gentios. E é ele quem justifica pela fé o circunciso e também pela fé o incircunciso. O apóstolo Paulo antecipou uma objeção ao seu ponto de vista. Embora rejeitasse guardar a lei como uma base pessoal para a salvação, ele fundamentou a sua doutrina da justificação pela fé somente no fato de Cristo ter guardado a lei. Além disso, Paulo argumentou que ela continuava com o poder de condenar aqueles que não estavam em Cristo. Ao fazer isso, ele afirmou a autoridade duradoura da lei, tanto no tocante à condenação, quanto no tocante à salvação. O apóstolo nunca teria aceitado o evangelho cristão se não pudesse apoiá-lo no ensino do Antigo Testamento, se não pudesse fundamentá-lo. Romanos 3, verso 1 diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? É assim que ele começa com essa pergunta. Paulo sempre fazendo perguntas, respondendo perguntas retóricas. E ele, no verso 31, ainda faz uma última. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A mente de Paulo tinha um raciocínio muito maduro, espiritual e de um conhecimento muito acentuado do Antigo Testamento. No final deste capítulo, Paulo nos diz que Deus justificará tanto o circunciso quanto o incircunciso, mediante a mesma coisa, a fé. E a fé? A fé anula a lei? Insensato, diria alguém colérico. Repare que não anula, antes
confirma. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 4. Por quê que Deus me considera justo? Amanhã, então, hein? Capítulo 4. Inscreva-se aí no nosso canal, clique aí no sininho à sua esquerda, porque todos os dias um vídeo novo. E não esqueça de dar o seu like, isso vai nos ajudar. Agradecemos você que esteve conosco. A parte escrita aí jamaisdesista.com.br, a nossa loja virtual semeadores.com.br, nosso programa de rádio, radio.semeadores.com. Acesse nossas mídias, nossos canais, dê seu comentário, fala aí alguma coisa e nós agradecemos você. Então, até amanhã, se Deus quiser. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Muito gostoso esse estudo de Romanos, né? Vale a pena estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perder de vista. Deus abençoe.